Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer um resumo da semana novamente para vocês, comentar aqui um dos assuntos que foram tema, que pode impactar você que é empresário, você aí que está migrando para o lucro real e presumido e que possa precisar dessa informação, A minha intenção aqui, gente, como eu sempre coloco para vocês, é não falar de uma linguagem técnica, falar de um jeito despojado, como se fosse um bate-papo, um cafezinho aí na sua casa, para trazer para vocês, empresários, esse tipo de informação que normalmente não chega até vocês, chega de repente de um jeito diferente, com uma legislação, com várias leis, com vários artigos. E a minha intenção é trazer um resumo para vocês de um jeito diferente, despojado, com conteúdo que você possa entender e possa aproveitar isso no seu negócio. Queria também falar para vocês que eu criei um canal no YouTube para compartilhar esse mesmo conteúdo, esse tipo de vídeo lá, é o Descomplica Techs. Lá eu vou colocar algumas informações também para o nosso foco aqui, que são os empresários. E quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o linkzinho para acessar lá, dar aquele joinha, compartilhar a informação com seus amigos, sua rede network aí de empresários, e também se inscrever, para receber as informações em tempo real assim que eu faço a divulgação aqui do conteúdo. E para essa semana, gente, é uma semana curta, Tivemos aí o feriado da Sexta-feira Santa, mas eu selecionei um assunto interessante relacionado ao incentivo fiscal de ICMS, os incentivos fiscais aí que normalmente os estados do Nordeste, do Norte do país concedem aos empresários que pretendem abrir uma planta industrial, um CD naquele estado, e normalmente eles dão uma contrapartida para esse empresário que queira fazer esse investimento lá. Às vezes, muitas vezes, inclusive, é o crédito presumido, um créditozinho lá para você aproveitar na sua apuração de ICMS. Mas também a gente sabe que tem outros incentivos fiscais que não precisam de contrapartida do empresário, que é uma regra geral, Temos a redução de base de cálculo, a gente tem uma alíquota reduzida, temos também alíquota inclusive zero, que pode acontecer, diferimento do imposto. Então tem uma série de incentivos fiscais relacionados ao ICMS que também entra nessa jogada. Para quem não sabe, no passado existia uma diferença, A gente tinha o incentivo fiscal para investimento, que é aquele em que o empresário assina um contrato, um termo de acordo com o fisco, com a Secretaria de Fazenda daquele estado, dizendo que vai abrir uma planta industrial, vai abrir um CD, vai gerar X números de empregos naquele estado e vai movimentar ali a receita do estado. Em contrapartida, o estado fala: ok, se você chegar nesse nível de detalhe, nesse nível de compromisso comigo, eu vou conceder para você um incentivo fiscal. Muitas vezes esse incentivo fiscal ele é muito atraente, ao ponto de você sair aqui da região sul, sudeste do país e até aquele estado e abrir uma filial lá e começar a utilizar a região para você produzir ou quem sabe operacionalizar ali, distribuir os seus produtos. Ok, esse é um incentivo de investimento que no passado tinha esse nome. E agora, e também tinha no passado o incentivo voltado à regra geral, que era o de custeio. Então, se o Estado publicava uma lei, um decreto, dizendo que determinado setor, qualquer pessoa daquele setor que trabalha naquele setor, pode utilizar uma redução de base de cálculo, uma alíquota reduzida, um imposto zero, aí ele era considerado custeio. E quando era custeio, o resultado desse incentivo, ou seja, aquela redução na carga tributária, você tinha que reconhecer como se fosse uma espécie de receita e colocar no imposto de renda e tributar o imposto de renda. Só que aí, em 2017, foi publicada uma lei em que falava o seguinte: qualquer incentivo relacionado ao ICMS, tanto
O que você abre uma empresa lá no estado, tanto aquele que tem a regra geral que qualquer empresa daquele setor pode usar, vai ser considerado para investimento. Consequentemente, não haverá tributação do imposto de renda. Então, a partir desse momento, gente, foi uma grande vitória para o contribuinte. O contribuinte parou de pegar esse resultado financeiro e acrescentar no imposto de renda. Então, foi perfeito. Até aí, ok. Só que aí, esse ano, vendo a necessidade de fazer a arrecadação, né? Aumentar a arrecadação para subsidiar aí, programas relacionados às pessoas de baixa renda, o governo encontrou uma brechinha lá no artigo 30 da lei, que menciona sobre esse ponto, né, do incentivo fiscal de investimento, que existe ali uns conceitos contábeis, a lei de reconhecimento da receita, que quem não obedecer esse tipo de regra vai voltar a ser tributado pelo imposto de renda, tá? Então essa é a intenção. Então ele vai começar a fiscalizar, né, com base nisso. Mas sinceramente, gente, como eu até coloquei no post, eu acredito que para você chegar nesse nível de cobrança de imposto de renda, você teria que fazer uma alteração na lei complementar, né, que já tinha previsto ali, já tinha colocado uma pá de cal no assunto. E para você hoje mexer numa lei complementar, pessoal, você precisa aí ter uma maioria nas duas casas, né? Tanto os senadores quanto os deputados. E não é fácil hoje você ter uma aprovação de uma lei tão complexa nesse sentido, sabendo que isso vai gerar um encargo maior para o empresário. É impopular e normalmente não é muito fácil fazer esse tipo de aprovação. Então, no meu entendimento, tá, como advogado tributarista, eu acredito que isso não prospere, né? Que mesmo que ele faça a cobrança administrativa, há argumentos fortes, né, para você fazer a defesa disso e alegar lá que você tem uma lei que te ampare a não tributar esse tipo de imposto. Mas muito cuidado, tá? Observe lá as regrinhas básicas do jogo para que de repente você não seja pego aí de calça curta, tá? Então esse foi o post que eu coloquei nessa semana. É muito interessante, gente, observar que quando você aproveita um incentivo fiscal, quem sabe você vai até um estado e consegue esse incentivo, você tem que ter um controle muito rigoroso sobre isso, né? O fisco, ele dá de uma mão, mas ele espera que você relaxe, que você acabe esquecendo algum ponto ali que você prometeu, né? Que você acaba perdendo aí o seu controle. Então é nesse ponto que ele pega. Às vezes ele vê um errozinho na sua escrituração fiscal e te penaliza, corta o seu incentivo do dia para a noite e gera uma multa gigantesca. Então a minha dica é: aproveite os incentivos fiscais, procure um profissional qualificado para te ajudar nisso, não só a conseguir o incentivo fiscal, mas também fazer a manutenção dele. Que se você conseguir fazer esse controle de forma efetiva, dificilmente você vai cair numa fiscalização e quem sabe gastar aí com advogado e fazer uma defesa, sendo que você poderia ter se programado e ter feito esse controle de uma maneira mais prudente aí no dia a dia. Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí a atenção de vocês. Desejo um ótimo final de semana, uma boa Páscoa para vocês e qualquer novidade compartilho novamente com vocês nessa semana. E uma dica, tá, gente? Sabe o DIFAL lá do ano passado, que quase chegou a ser uma grande vitória para a gente, mas foi suspenso de última hora? A tendência, gente, é que ele seja novamente colocado em discussão no STF agora em abril. Então, se surgir alguma novidade aí nessa semana, eu vou postar para vocês, vou compartilhar esse conteúdo para que vocês fiquem ligados, né? Quem tem interesse aí sobre o DIFAL de 2022, quem não recolheu esse imposto e ficar aí com a cabeça quente, se existe um risco fiscal ou não, quem já entrou com uma ação judicial, por exemplo, né, para aproveitar o imposto recolhido nesse ano, é importante acompanhar
porque é um assunto aí que a Receita Federal estima também uma perca, e vocês, caso a vitória se confirme, vai ser uma grande vitória para vocês também. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até mais.